Embora ela tenha nascido em uma posição inferior, ela achava que sua vida ainda poderia ser considerada abençoada, com uma mãe amorosa, com o duque e a duquesa que eram parentes de sua mãe, e com sua irmã adotiva e os jovens mestres com quem ela brincava desde a infância. Não seria essa uma vida onde você não poderia desejar mais, como filha de uma mera babá? Isso é o que ela pensou. O castigo de Deus que atingiu o Império. O dia em que a grande praga levou embora a mãe dela. Todas as memórias perdidas dela retornaram. Uma órfã que congelou até a morte em um elevador quebrado e um livro. O romance, Vagão de Guerra de Fogo. Isso mesmo. Ela se tornou a vilã que usa os 2 jovens mestres para lançar o Império no desespero. A Rainha das Cobras. O chefe final. Em um dia chuvoso, estava acontecendo um enterro. Nossa prota não consegue acreditar que o duque e a duquesa morreram pela praga, assim como ela se lembra. Se ela deixar isso continuar, Stella morrerá enquanto estudava no exterior. E Letias e Benya estão fadadas a se tornarem distorcidos. Ela não pode deixar isso acontecer. Ela vai parar isso, não importa o quê. Porém, naquela época, ela nunca teria imaginado as reais circunstâncias dos vilões, que foram omitidos da novela. Depois de perder os pais, durante aqueles 2 anos em que supostamente estudaram no exterior, ficaram completamente trancafiados. Acordando, Stella pergunta a Sasha onde eles estão. Olhando para fora da janela e percebendo que estão presos em uma torre, Sasha questiona sobre por que diabos o romance não mencionou algo tão importante. Essa não é Rapunzel. Não admira que eles tenham ficado tão distorcidos. Em um lugar como este, todos eles conseguiram sobreviver juntos? Seu sorriso, sua bondade e sua inocência. Ela irá proteger tudo aquilo. Vagão de Guerra de Fogo. O romance. Os 1700 anos de gloriosa história do Império de Xerquésia viu apenas 2 duques ganharem proeminência. Era a venerável família Park do Império e o grande operador de serviços financeiros, a família Serpente. Embora a família Serpente não tivesse uma longa história por trás deles, eles possuíam o maior banco do mundo, o Banco de Python. A família Park tinha desempenhado um papel importante na fundação do Império. Era a família da protagonista feminina do romance, Adriana. Ela nasceu como a única e preciosa filha da família Park. Mas após a morte da mãe dela, ela ficou com a madrasta e a meia-irmã dela. Para piorar a situação, a peste tomou o pai dela. Apesar das tragédias e da tristeza, Adriana nunca deixou de ser amável e calorosa para os outros. Ela dedicou-se à caridade em torno da metrópole imperial, que foi devastada pela peste. Foi assim que ela conheceu o príncipe herdeiro. O bonito príncipe herdeiro foi o protagonista masculino daquele romance. Depois disso, os 2 protagonistas lutaram através da desmotivação de outras pessoas e tiveram que superar desafios e adversidades para chegar ao fim de cada belo conto de fadas, para viverem felizes para sempre. Mas às vezes aquele lindo conto de fadas teve a sua dose de terríveis vilões. Eram os 2 irmãos Serpente, que tinham vivido no estrangeiro durante 2 anos para evitar a peste, e uma mulher que lançou todo o Império no caos, Tasha Chances. Mas como em todos os contos de fadas, os vilões acabam encontrando mortes horripilantes. Mas e se alguém soubesse a história das circunstâncias especiais sobre as quais tinham sido colocados? Ano 1720, na Mansão Serpente. Os empregados comentam que os céus são cruéis, pois primeiro faleceu Sua Majestade Imperial, e agora foi o Duque e a Duquesa. Todos eles faleceram deixando apenas os jovens mestres da senhorita para trás. Eles eram pessoas muito boas. Aquela jovem criança também deve estar em grande choque. Ela perdeu a mãe para a peste há pouco tempo, e agora perdeu também as pessoas que admirava. Sasha lamenta por não ter conseguido proteger o Duque e a Duquesa. A mãe da Sasha era babá da família Serpente. Elas não eram mais do que camponeses comuns, mas o Duque e a Duquesa Serpente eram sempre calorosos para elas. E a Sasha pensava que estava vivendo uma vida bastante feliz. No entanto, o que são aquelas memórias? Ela não é daquele mundo. Ela morreu depois de ter ficado presa no elevador de um velho edifício numa noite fria de inverno. Ela era órfã, sem qualquer parente. As memórias dela voltaram para ela no mesmo dia em que a grande praga tirou a mãe dela. O mundo em que ela vive foi cenário de um romance que ela tinha lido antes de morrer em sua vida passada. Durante todos esses anos, ela viveu naquele mundo sem se dar conta daquele fato. Ela sentiu como se toda sua vida tivesse sido uma mentira, mas nem sequer lhe foi dado tempo para chorar pela mãe dela. Sasha então promete ao Duque e à Duquesa que ela irá proteger os filhos deles. Sasha abre os olhos. Ela não sabe onde está, mas aquele não é o quarto dela. Ela percebe Stella ao seu lado e se questiona se ela adormeceu ao seu lado ontem à noite. Stella abre os olhos. Ela pergunta quando a Sasha foi para o quarto dela. Stella tem 12 anos. Sasha diz que achou que ela tinha ido até a cama dela para dormir, enquanto acaricia a cabeça da Stella. Sasha percebe que Stella ainda está meio adormecida.
Um dos meninos diz que aquilo soa como a Sasha e a Estelle. O outro diz que ouve as vozes delas vindo daquele quarto. Eles abrem a porta do quarto e eu vi as duas ali, comentam que não sabia que elas estavam ali também. Sasha percebe que são Letias e Benya. Ela não sabe o que está acontecendo ali. Letias tem 15 anos de idade. Ele pergunta se foi a Sasha quem levou eles até aquele sombrio e estranho castelo do Rei Demônio. Benya tem 14 anos. Ele diz que aquilo é uma coisa ridícula de se dizer. Ele pensa que honestamente o intelecto dele é seriamente questionado. Eles acordaram e se encontraram no quarto que nunca tinham visto antes. Qualquer pessoa pensaria que era uma brincadeira. Se Letias e Benya não sabem onde eles estão, então significa que nenhum deles sabe onde estão e como chegaram ali. Em primeiro lugar, eles perguntam se eles tinham um lugar como aquele na mansão deles. Ele pergunta a Letias sobre por que ele está tão aborrecido. Supostamente, ele é o filho primogênito, então ele deveria saber daquelas coisas. Irritado, Letias diz que ele também não sabe onde eles estão e que ele nunca viu um lugar como aquele na mansão. Benya diz que Letias deveria saber mesmo que ele não saiba. Os dois irmãos começam a brigar. Sasha pensa que aquilo é verdade. Ela nunca viu um lugar como aquele na mansão Serpente. Tudo que ela se lembra é de onde ele ser enterrado o duque e a duquesa. Alguém coloca a mão sobre o ombro dela, falando já estar farto daquela brincadeira. Sem entender nada, Sasha pergunta que brincadeira. Letias diz, com um sorriso, que ela e os criados fizeram isso para os enganar, e que ele já descobriu tudo. Estelle puxa a roupa da Sasha, falando que ali dentro está muito abafado. Sasha diz também achar, enquanto acaricia a cabeça da Estelle. Sasha tem certeza de que Estelle não pensa que ela está pregando uma brincadeira. Mas logo em seguida, Estelle diz a Sasha, com uma expressão irritada, que diz que não está gostando daquele lugar. Ao que Sasha diz que já disse que não é ela. Benya comenta que eles vieram do andar de baixo e que também verificaram o caminho de baixo. Sasha comenta que deveria ter uma entrada lá embaixo. Letias diz não ter nenhuma saída lá embaixo. Eles já verificaram em todo lado antes deles acordarem. Há um banheiro na frente e uma sala de jantar atrás. Dizem que talvez eles não olharam com atenção suficiente, deixando Letias irritado. Então todos vão juntos para verificar mais uma vez. Todos estão tapando o nariz conforme vão descendo. Sasha pensa que ele está certo. Ela não vê nenhuma porta. Mas deve haver algum tipo de porta. De repente, alguém pisa em um caco de vidro que estava na escada. Estelle se assusta e acaba assustando a Sasha também. Os meninos começam a gargalhar, enquanto perguntam o que foi aquilo. Irritada, Sasha pergunta por que eles estão rindo. Benya diz que eles estavam rindo porque é engraçado. Elas estavam gritando feito porcos. Sasha, irritada, ia dizer que ele está... mas para de falar ao notar algo. Ela percebe um espelho ali. Ela não pensou muito sobre o que estava embaixo. Mas por que existe um espelho do nada? É tão grande e tão alto como um adulto. Por alguma razão, ela tem uma estranha sensação sobre aquilo. Alguém pergunta se ela está bem. Ao que Sasha responde que sim. Benya comenta que eles devem ter sido colocados ali por causa da peste, como uma espécie de abrigo temporário. Talvez tenham movido eles durante o sono para eles não se sentirem assustados. Sasha pergunta o que exatamente os familiares deles disseram no dia anterior. Benya diz que eles sugeriram que eles ficassem em Fiséia durante algum tempo, devido às condições da metrópole imperial. Disseram ainda que eles não podem se dar ao luxo de perderem eles depois do que aconteceu aos pais deles. Sasha pensa que é como no romance, mas algo está estranho. As crianças Serpente deveriam ter partido para Fiséia para estudos imediatamente após o funeral do duque e da duquesa. Então por que eles estão ali quando deveriam estar partindo para o estrangeiro? Será que ela perdeu alguma coisa? Não. Se ela se lembra bem, alguma vez foi mencionado no romance que eles estaram no estrangeiro durante 2 anos? O coração dela bateu a mil e na cara uma expressão de terror se perguntar se aquilo descreveu o tipo de vida que eles realmente viveram. Sasha pergunta se não disseram mais nada. Ben informa que também disse a eles que a Sasha deveria ir com eles a Fiséia, pois será impossível lidar com a chorando da Estelle sem ela. Estelle ouve barulhos estranhos vindo do espelho. Informa a Sasha assustada. Quando eles olham, o espelho está se abrindo. Sasha se pergunta se pode ser quem os trouxe até ali. Alguém pergunta se elas estão lá dentro. E então o tio Jerome aparece. Antes, quando Estelle estava chorando, ele apareceu perguntando o que fez ela chorar. Estelle fala sobre a Wendy e a babá explica que é a boneca que sua graça deu a Estelle. O homem então se lembra da boneca. É informado que a empregada foi buscar a boneca. E então a Sasha chega correndo sem fôlego. O homem entrega a boneca a Estelle e diz que se é preciosa para ela, é para ela tomar conta da boneca. Jerome era gentil com seus sobrinhos e arranjou tempo para brincar com eles. Ele era o parente preferido das crianças Serpente. Ou ao menos era esse o entendimento da Sasha sobre o Visconde Jerome e Hippolyte. Benya diz que todos estavam ansiosos e estavam começando a ter ideias estranhas.
Então ele questiona onde fica o lugar afinal. Estelle, assustada, diz estar com fome e que ali está muito abafado. Ela quer sair dali agora mesmo. Mas o tio apenas os encara com uma expressão estranha. Por fim, ele diz para eles se sentarem primeiro. Uma vez sentados, o tio começa a falar que eles devem ter ficado surpreendidos, já que os quartos deles foram mudados durante o sono. Benya diz que eles ficaram um pouco assustados, mas eles ainda continuam na mansão, certo? O tio confirma, dizendo que todas as famílias nobres têm um quarto secreto. Jerome continua dizendo achar que eles terão que mudar os planos deles por enquanto. Benya questiona o que ele quer dizer com isso. Tentando ser paciente, o Visconde informa que eles decidiram que é muito arriscado mudar as crianças dali para o porto de Balôncia. Eles conhecem a situação da metrópole imperial. Nem sua majestade imperial nem os pais deles passaram algum tempo nas ruas, mas todos eles apanharam a peste. Ninguém sabe como as pessoas acabam apanhando a peste. É o castigo de Deus. É por isso que eles se mudaram rapidamente para ali, onde eles presumem ser mais seguro. Crianças pequenas como eles tendem a ser mais vulneráveis a pragas, mas ninguém usa aquele lugar há séculos. Sasha pensa que não é um castigo divino, mas apenas o cenário do autor. Essa misteriosa praga vai acabar tão abruptamente como começou. Mas é claro que o choque e o medo da praga durarão algum tempo. Em outras palavras, essa seria uma decisão sensata para o Visconde fazer. Mas então por que a Sasha tem uma sensação estranha sobre isso? Sasha e Benya se encaram. Então Benya pergunta se eles terão que ficar ali a partir de agora. O Visconde responde que por enquanto, mas que não vai demorar muito. Mas Estelle já está aflita com a notícia. O Visconde diz que eles não têm escolha, já que ele não pode se dar ao luxo de perdê-los também. Letias pergunta por quanto tempo eles terão que ficar ali. O Visconde responde que será no máximo por uma semana, já que seria o ideal tirá-los do país o mais rápido possível. Letias pergunta se eles também terão que comer ali e recebe uma resposta positiva. O Visconde explica que o camareiro irá levar a comida e tudo o que eles precisarem. A peste pode ser transportada pelo ar, então não é para eles pensarem em sair dali. Benya reclama que lá é muito escuro e abafado, mas o tio pede que eles aguentem um pouco. Então, chamando a Sasha, o Visconde informa que a Estelle precisa dela. Então, quando a situação melhorar, ela também irá para a Fiséia. Por isso, ele pede que a Sasha continue cuidando bem da sobrinha dele, ao que Sasha concorda. Antes de sair, Jerome informa que o camareiro irá trazer a refeição em breve. Então, eles se veem dentro de uma semana. O camareiro entra se desculpando pelas circunstâncias em que está o servindo. Então se apresenta como Harris. Letias diz que não ter escutado nada sobre um novo camareiro. Harris informa que foi encarregado desse papel hoje. Letias indaga o que aconteceu ao outro camareiro. Pensando no futuro, Sasha se lembra que Letias se tornou um duque depois de regressar do estrangeiro e assumiu o controle dos criminosos com Benya. Quanto a Estelle, a sua frágil saúde provavelmente se deteriorou rapidamente enquanto permaneceu no estrangeiro. Mas os pensamentos dela são quebrados ao ouvir gritos questionando se o antigo camareiro está morto. Harris informa que infelizmente ele apanhou a peste e morreu naquela manhã. Devido às circunstâncias, ele será o único criado a visitar aquele lugar. E mais uma vez, eles são lembrados de que não devem sair de lá. Voltando sua atenção para Sasha, o camareiro informa que ela terá que preparar a refeição de acordo com a ordem. Ali tem o café da manhã, o almoço e a janta. Sasha questiona se significa que ele só irá visitá-los uma vez por dia. Ao que o camareiro responde ter certeza de que ela tem idade suficiente para compreender que ele não pode estar lá para cada refeição, pois qualquer forasteiro que entre e sai daquele lugar é uma grande ameaça para os jovens mestres e para a senhorita. O homem se despede, mas Sasha o para, perguntando o que eles devem fazer quando a comida acabar. O homem os instrui a colocar o carrinho junto à porta do espelho, que ele levará enquanto as crianças dormem. Então vai embora. A porta se tranca por fora. Mas o que acontece se a Estelle adoecer? Quando o duque e a duquesa faleceram, Sasha percebeu que não pode ir contra a história. E começou a temer pela Estelle. Estelle estava sempre doente no romance. E foi quando ela estava no estrangeiro que ela morreu. Assim que eles saírem daquela torre e se dirigirem para a Fiséia, a maior prioridade dela será proteger a Estelle. Benya pergunta o que ela está fazendo e se ela não ouviu como é perigoso lá fora. Mas Sasha pergunta se não é estranho o fato de os trancarem dessa forma. Benya diz que talvez eles só estejam preocupados que eles fujam do quarto. Realmente pode ser isso. Mas então por que Sasha está com um mau pressentimento? Mesmo que ela saiba o que vai acontecer no futuro, não tem como ela saber todos os detalhes. Ela não pode entrar em pânico cada vez que algo inesperado acontecer. Estelle corre e se joga nos braços da Sasha, alegando estar com fome. Sasha serve a refeição e chama todos para irem comer. Benya informa que não é para Estelle ser exigente ou reclamar da comida. Letias diz que não passou tantos dias para já estar reclamando, mas Benya diz que isso era para ele, já que ele vivia reclamando de tudo. Sasha se pergunta quando eles irão crescer. Mas então Letias começa a reclamar que não tem caldo para as panquecas. Sasha mostra a ele que está do lado dele,
e Letícia fica todo sem graça. Letícia começa a se virar a cauda, o que deixa Benny irritado. E assim, os dois começam a brigar. Mas então Sally bate na mesa informando irritada de que está com fome. Então pergunta se não tem como eles pararem de brigar com um tom ameaçador. Os dois meninos então se sentam na mesa. Após comerem, Letícia comenta que gostaria de saber para que serve aquele lugar. Além do fato de não ter sido usado por tanto tempo, só o deixa ainda mais curioso. Benny comenta que por ele ser o herdeiro, deveria saber o que há na mansão. Letícia truca dizendo que apenas não disseram a ele ainda, já que tem muito para ele aprender como herdeiro. Ou ao menos foi isso que o pai dele disse. E Sally diz, triste, que sente falta do pai, da mãe e da Silva também. Tasha tenta reconfortá-la, mas ela não se sente bem com toda essa situação. Após colocar Sally para dormir, Tasha vai conversar com os meninos. Letícia comenta que Sally deve estar estressada, já que ela sempre teve dificuldades em dormir em uma casa diferente da dela. Tasha pergunta o que eles devem fazer agora, e Benny pergunta se ela quer explorar. Benny explica que no andar de baixo há uma sala estranha que parece tanto um estudo quanto um depósito. Quem sabe o que eles podem encontrar lá? Tasha comenta que eles vão embora alguns dias, então por que explorar? Mas Benny diz que é exatamente por isso que eles devem explorar, já que eles não vão voltar ali por um bom tempo. Tasha não está muito feliz, já que o lugar é escuro, úmido, fedorento e velho. Mas no fim, ela também está curiosa. Mas para que criaram aquele lugar? É muito velho para ser usado por nobres. Por isso, como esconderijo, é perfeito. Letícia sugere que eles levem uma vela, já que lá é escuro. E assim, eles partem rumo à exploração. O lugar é enorme. Tasha comenta que parece uma biblioteca, já que tem muitos livros ali, além de pó. Benny comenta que é engraçado ter uma biblioteca ali. De repente, alguém grita, assustando a Sasha. Ela reclama com Letícia, mas ele pede que ela olhe algo. Há uma janela lá. Tasha sugere que eles deem uma olhada para eles saberem onde estão. Eles pegam uma escada que estava por ali, mas ela parece ser muito frágil. Tasha pergunta se eles deveriam procurar outra escada, mas Letícia não acha que elas sejam muito diferentes dessa. Então ele sugere que a Sasha suba, já que ela é mais leve. Então a escada deve aguentar ela. Tasha e Benny olham para Letícia decepcionados. Benny comenta que ele acha como se fosse alguém muito legal. Mas nervoso, Letícia comenta que não foi isso que ele quis dizer. Ele explica que eles dois conseguem segurar a Sasha caso ela caia. Mas se ele cair, os dois simplesmente irão correr. Frustrado, Benny pergunta se ele caísse, se o Letícia também iria correr. Ao que Letícia concorda, perguntando por que ele iria segurar o Benny. E assim, os dois começam a brigar novamente, irritando a Sasha. Ela afasta os dois e questiona se eles realmente precisam ver o que tem ali, já que eles podem se machucar seriamente. Nunca vi alguém que sabe sobre o futuro ser tão passivo assim. Mesmo com o sentimento de alguma coisa estar errado, ela continua acreditando fielmente nas coisas, sem procurar saber se é verdade ou não. Em uníssono, os meninos dizem que é claro que sim. Benny comenta que eles devem verificar o que há ao redor daquele lugar, para assim saberem em que parte da mansão eles estão. Sasha concorda, mas diz que então eles deveriam ter perguntado ao Visconde. Sem graça, Benny diz que isso é verdade. Mas Sasha percebe que eles não perguntaram de propósito. Eles podem ter ficado com medo que iriam escutar, ou talvez eles não pudessem ter uma resposta. Pelo visto, ela não foi a única que pensou que algo estava errado. Não adianta deixar eles mais ansiosos do que já estão. Ela vai tentar ajudá-los o máximo possível. Então, ela começa a subir as escadas. Ela chega até a janela, mas ao tentar abri-la, a moldura se solta e cai. Benny acusa Sasha de ter feito de propósito. Então Sasha se desculpa, tentando conter a raiva, já que não foi culpa dela, e sim daquilo estar velho e desgastado. Mas quando ela olhou para fora, tudo que ela viu foi o céu. Mas aquilo fez ela se sentir melhor. Lá embaixo, os meninos perguntaram se ela estava vendo algo. Mas Sasha não tem certeza. No entanto, quando ela olha para cima, avista um sino. Mas então o degrau da escada começa a se quebrar. Os meninos correm para tentar segurá-la. Sasha acaba caindo em cima do Benny. Letícia pergunta se ela está bem, mas irritada, Sasha briga com ele dizendo que ele havia dito que iria pegá-la se ela caísse. Agora Benny deve estar machucado. Sasha pergunta ao Benny se ele está bem, mas ele diz que pode morrer por causa do peso, então é para ela sair de cima. Sem graça, Sasha pergunta se ele se machucou, ao que Benny comenta que ao menos ela tem consciência de que é pesada. Irritada com o comentário, Sasha pensa que deveria ter caído nele com mais força. Letícia pergunta por que ela se virou tão rapidamente e se ela viu algo. Sasha viu a torre do sino. É o sino da capela privada dentro da mansão. Benny pergunta se eles estão dentro do campário e como a torre poderia ter tal lugar dentro dela. Sasha pergunta se ninguém sabia daquele lugar, ao que Benny pergunta como eles poderiam saber.
Letícia comenta nunca ter imaginado que a torre pudesse ter tanto espaço dentro dela. E reclama que então o sino irá tocar muito alto ao meio-dia. Sasha só espera que não seja alto a ponto de assustar a Estelle. Aquele lugar realmente é o mais seguro dentro da mansão. Mas quem chegaria naquele lugar? A maioria das pessoas não imaginaria que existe um lugar assim dentro da torre do sino. Ninguém escutaria eles, não importa se eles gritarem ou causarem uma comoção. A porta do espelho é a única saída, e tentar escapar pela janela causaria uma morte imediata por causa da altura. Em outras palavras, aquele é o esconderijo perfeito. Se alguém estivesse tentando prendê-los para sempre, aquele é o único lugar que ninguém usou por anos, deixando Sasha apavorada. Benya questiona por que ela está fazendo aquela cara do nada, mas Sasha diz não ser nada. Ela diz que como eles já verificaram a janela, ela irá voltar lá para cima, já que primeiro ela deve ver se a Estelle está bem. Enquanto penteia os cabelos da Estelle, Sasha pergunta se algo a incomodou na noite passada. Estelle nega, mas diz se sentir sufocada. Ela começa a reclamar que ela gostaria que eles pudessem abrir ao menos uma janela, e que o sino toca muito alto. Mas Sasha só consegue pensar que ela nunca imaginou que iria usar o vestido da senhorita serpente. Como era esperado, não colocaram nenhuma roupa dela ali. Então ela falou a Estelle sobre a situação, a qual falou que ela poderia simplesmente usar as roupas dela. Ela parecia animada como se estivesse vestindo uma boneca. Sasha estava com medo de que ela se sentisse mal. Apesar do mordomo ter dito que levaria qualquer coisa que eles precisassem, ele só leva comida quando eles já estão dormindo. Nem o mordomo Harris nem o Visconde Jeremy reapareceram. E foi assim que a semana deles acabou. Como é que nada aconteceu nessa semana? Sasha espera estar se preocupando por nada. Na hora da refeição, Estelle reclama que eles trazem a mesma comida todos os dias. O pior é o almoço e a janta, que sempre são frios. Sasha tranquiliza dizendo que eles irão embora amanhã. Letícia pergunta sobre a primeira coisa que eles vão querer comer quando voltarem. Estelle responde que queijo. Benya responde que é peixe guisado de carne. Eles irão enlouquecer o chefe quando saírem dali. Sasha diz que irá querer bolo de creme. Letícia comenta que ele costumava dar todas as sobremesas dele a ela quando eles eram pequenos. Sasha concorda, dizendo que a mãe dela ficou muito brava quando descobriu. Letícia acrescenta que a mãe dela era muito assustadora quando ficava brava. Ao que Sasha diz que ela ficou mais brava porque pensou que ela tinha pedido a ele para lhe dar as sobremesas. Benya observa a cena carrancudo. Então ele provoca dizendo que então Letícia é a razão para Sasha ser tão pesada. Enfurece a menina. Sasha novamente pensa que deveria ter caído com mais força em cima dele naquela época, enquanto Letícia manda ele deixar de ser chato. Benya questiona o que ele fez, ao que Letícia responde irritado que ele estragou o humor de todo mundo. Irritado, Benya manda ele parar de irritar e incomodar, já que Letícia não é o pai deles. Sasha manda eles pararem, pois eles estão assustando a Estelle. Os dois param com a menção a Estelle, e Benya resolve sair para não ver eles. Irritado, Letícia fala que o irmão deveria saber que é culpa dele. Mas Sasha segura o braço dele, falando que ele também tem que manter a calma, já que brigar não vai adiantar nada, especialmente se a Estelle estiver presente. Então Letícia concorda furioso em deixar o irmão ir dessa vez. Todos estão pirando. Eles podem ter uma grande briga se aquilo continuar. Eles são bebês vilões, então isso não admira Sasha. Mas ela se pergunta o que fez o Benya ficar tão sensível. Eu só acho que foi por ciúmes. Na manhã seguinte, Sasha acorda pensando que finalmente passou a tão esperada semana. Eles finalmente vão sair dali. Ela está tão ansiosa que se sente muito acordada. Então ela começa a descer as escadas. E se depara com o carrinho ali. Quando ela olha, repara que tem o mesmo de sempre. Supostamente era para eles irem embora hoje. Mas então por que tem a mesma refeição de sempre? Talvez os planos foram adiados alguns dias. Mas então por que eles continuam deixando comida quando eles não estão por perto? Mas então Benya chega por trás, perguntando o que ela está fazendo, assustando completamente a Sasha. O coração dela fica batendo a 1000, e Benya pergunta por que ela está tão assustada, e se aconteceu algo. Sasha se pergunta se ele está se sentindo melhor depois de atacar eles ontem. Mas ela comenta que ele acordou muito cedo, ainda mais que ele nunca fez isso antes. Mas Benya muda de assunto, perguntando o que ela está fazendo ali. De forma desajeitada, ela estava se perguntando se o Sr. Harris ou o Visconde tinham vindo, já que supostamente hoje era o dia que eles deveriam sair dali. Mas Benya diz que o carrinho ainda está ali. Sasha se pergunta se ele ainda acha que ela está questionando as decisões que ele toma sobre a família. Benya diz que eles falaram que chegariam hoje, então ele tem certeza que eles chegarão mais tarde. Então não tem por que ela esperar eles ali. Sasha argumenta que eles enviaram comida para um dia inteiro novamente, mesmo sabendo que eles deveriam deixar aquele lugar hoje. Mas Benya dá de ombros, enquanto diz que talvez eles tenham mandado bastante para o caso deles chegarem tarde. Sasha diz que eles deveriam sair hoje, mas eles não disseram nada ainda, nem mesmo para ele, o que faz Benya vacilar. Ele pergunta qual é o ponto dela.
Sasha queria dizer que a família deles pode estar tramando algo contra eles. Mas se ela disser isso, ele certamente irá se sentir ofendido. Ela não sabe quão importante ela será para Ben e Letícia no futuro. Mas naquele momento, eles não são tão próximos. Embora ela tenha a mesma aparência, ela não é a Sasha da Novel. Portanto, se ela não seguir como na história original, o relacionamento deles pode acabar. Mas se ela não agir como a verdadeira Sasha, uma vez que eles saem daquele lugar, ela tem que construir a influência dela. E para evitar a tragédia que eles irão enfrentar, ela não pode perder o vínculo que ela tem com as crianças serpente. Então ela não sabe o que deveria dizer a ele. Mas Ben tira de seus pensamentos, dando um peteleco na testa dela. Sasha questiona ele sobre por que ele fez isso, ao que Ben responde que porque ela estava absorta nos próprios pensamentos. Rindo, Ben diz que irá ensinar o novo mordomo boas maneiras assim que eles saírem dali. Sasha pensa que é um alívio que ele tenha voltado ao normal. Mas então ele reclama de fome. Sasha pergunta por que ele saiu ontem sem terminar a refeição. E depois pergunta o que ele foi fazer na biblioteca. Ben diz que estava apenas fazendo coisas aqui e ali, mas ele tem algo para mostrar a ela. Ele pega a mão dela e começa a conduzi-la. Chegando na biblioteca, Ben mostra a ela que estava testando qual daquelas escadas ainda estava em boas condições. Nervosa, Sasha diz que ele podia ter se machucado, ao que Ben diz que isso não aconteceu, e é isso que importa. Sentada na janela, ele a incentiva a subir lá também. Nervosa, Sasha pergunta se ele ficou louco e manda ele descer de lá. Mas Ben diz que a única maneira dele descer é se ela for até lá e o forçar a descer. Irritada, Sasha se pergunta se deveria deixar ele cair e morrer, enquanto sobe as escadas. A morte dele traria paz e estabilidade para o mundo. Talvez ela devesse mudar o destino dele. Se a Duquesa estivesse viva, ela já teria esmurrado a cabeça daquele pirralho. Ela ia chamá-lo, mas quando ela olha, ele não está mais lá. O coração dela começa a bater mais rápido. Ela se pergunta se ele realmente caiu. Mas quando ela olha para baixo, ele está lá pedindo que ela lhe dê a mão, para que ela possa descer até ali. Ela ficou tão chocada que quase infartou. Irritada, ela pergunta e se ela cair. Mas Ben a incentiva dizendo que ela não vai cair. Sasha apenas chora de nervoso. Mas mesmo assim, ela senta na janela. Ben a instrui a pegar a mão dele e se apoiar na asa da estátua. Sasha pensa que se ela morrer, se tornará um fantasma e voltará para caçar ele. Então, ela pula, sendo segurada pelo Benya. Ele diz que não foi tão ruim, mas Sasha ainda está se recuperando do choque. Benya comenta que talvez ela quisesse pular lá de cima esse tempo todo, o que deixa Sasha irritada. Ela pensa que talvez ela devesse acertá-lo depois de tudo. Sasha diz que não irá fazer isso de novo. Olhando para o nascer do sol, ela pergunta se era aquilo que ele queria mostrar a ela. Benya diz que sim, apesar de ter sido muito melhor que quando o sol se pôs no dia anterior. Sasha pergunta se ele esteve lá o dia todo ontem. Benya responde que não foi o dia todo. Ele estava apenas curioso sobre como era o mundo do lado de fora. Além de que ele também precisava pensar em algumas coisas. Sasha questiona sobre o que ele estava pensando. Mas ele diz que apenas coisas aqui e ali, sobre os pais deles e o que eles estão passando. Ela pergunta se ele está bem, mas ele diz que está feliz por ela estar segura. Sasha fica toda confusa, mas Ben explica que ele estava imaginando como ele seria se ela não estivesse por perto. Estelle precisa muito mais da Sasha do que dos próprios irmãos. Além de que, se ela não estivesse ali, ele e Letícia teriam brigado. Realmente, eles nunca tiveram muita afeição entre si. Letícia e Estelle eram relativamente próximos, mas Ben preferia estar sozinho. Ben nunca foi gentil ou caloroso como Letícia. Esse foi o motivo pelo qual Ben disse ter chocado a Sasha. Sasha disse que vai ficar tudo bem, mas então Letícia entra na biblioteca, pegando os dois juntos. Ele questiona por que os dois estão saindo juntos dali. Ben questiona quando ele acordou. Letícia diz que agora mesmo, e todo empolgado, pergunta o que eles estavam fazendo ali. Ao que Ben responde que estava pensando sobre as prioridades que eles devem tomar quando saírem daquele lugar. Diferente do Letícia, que supostamente era para ser o herdeiro. Irritado, Letícia diz também pensar sobre essas coisas. Ben diz que ele apenas deveria entregar o título de herdeiro. Letícia diz que Ben irá levar a família para o fundo do poço se ele entregar. Mas todo convencido, Ben diz nunca ter falado nada sobre ele. Ele pode entregar para a Sasha. Letícia argumenta que a Sasha pode fugir e deixar ele sem nada, ao que Ben concorda. Sasha pensa que eles brigaram algumas vezes, mas eles não parecem nada com vilões em formação. Apesar dela passar uma semana inteira em pânico por causa deles. Mas eles vão embora hoje, então talvez ela devesse apenas rir disso. Mas mesmo quando o céu inteiro se tornou escuro, eles não tiveram nenhuma notícia. Nem no dia seguinte, nem no próximo, nem no outro. Estelle queria sair dali. Ela pensou que teria que esperar só uma semana. Ela grita que todos eles são mentirosos, e os meninos apenas ouvem as reclamações em silêncio. Sasha finge um sorriso enquanto diz para eles comerem primeiro, já que é só por hoje, de qualquer forma. Mas Estelle diz não querer comer. Aquilo tem um gosto ruim,
e ela já está enjoada. Além de que a Sasha sempre diz para ela comer porque é apenas por hoje. Letícia instrui a irmã a terminar a refeição, já que as coisas devem ter ficado pior para os tios e parentes deles. Como membro da família Serpente, ela deve saber como esperar pacientemente. Já se passaram 2 semanas. Eles estiveram colocando a comida ali sem ninguém nunca ver. Talvez Sasha devesse ficar acordada à noite para ver se ela encontra alguém. Mas de repente, o tio Jerome entra na sala. O Visconde pede desculpa por não ter vindo antes. Ele diz que tiveram que mudar os planos. Letícia pergunta o que aconteceu e se alguém morreu de novo. O Visconde começa a dizer que os doutores da capital foram até a mansão, mas Ben interrompe dizendo que ele não está ali para levá-los. Ele não sabe a gravidade da situação do lado de fora, mas eles não podem mais ficar ali. O Visconde deve saber muito bem que a Sally está doente. O Visconde pergunta se eles acham que eles querem mantê-los ali para sempre. As pessoas que vieram no funeral, o bispo que presidiu isso, a família deles e até mesmo as pessoas que levaram os corpos estão morrendo pela infecção. Ele questiona como eles podem ser tão descuidados sobre essas circunstâncias. Sasha se pergunta como eles podem ficar sequer mais um dia em um lugar como aquele. Não existem empregados ou servos para servi-los. O lugar é tão pequeno que eles sequer têm privacidade. Eles são enjoados e cansados de comer a mesma comida todos os dias. E no banheiro tem apenas água gelada. Eles quase congelam sempre que tomam banho. A biblioteca tem apenas livros antigos que são difíceis de ler e não existem jogos para passar o tempo. Sobre essas circunstâncias, como eles são diferentes de gado? O Visconde encara a Sasha e percebe as roupas que ela está usando. Sasha explica assustada que não tinha nenhuma roupa para usar. O Visconde diz que não tinha pensado nisso, e se desculpa com a Estelle. Ele diz que irá falar disso ao mordomo. Ben questiona o que há de errado com o mordomo e por que ele está sempre se esgueirando. Ele nem sequer liga para o que acontece ali dentro. Eles não podem continuar comendo a mesma coisa o tempo todo. Ele sente como se eles fossem criados. Ele pede ao menos uma boa razão para isso. Tentando manter a paciência, o Visconde diz não saber quando as coisas irão melhorar lá fora. Até que a praga desapareça, eles devem fazer de tudo para mantê-los seguros. Benya pede para ele dizer ao menos quando eles vão poder sair, pois assim eles vão tentar suportar isso, não importa quanto tempo leve ou qual seja a situação lá fora. Ele pede que ele diga, com certeza, a menos que ele esteja tentando torturar eles. Ou então, eles podem acabar se ressentindo dele se ele continuar adiando assim, o que deixa o Visconde muito nervoso, o coração dele acelerado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Eu estou muito em dúvida se o tio é do bem ou do mal, porque ele faz umas expressões como se realmente estivesse preocupado. Mas vai saber. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui e até a próxima!